Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para assuntos voltados à doutrina espírita e dessa vez vamos tratar um assunto que às vezes paira uma discussão, uma conversa sobre a pedagogia de Jesus. Nós temos na doutrina espírita, tivemos aqui no Brasil, uma figura emblemática para estudos tanto filosóficos, doutrinários, que foi José Herculano Pires. Com base nos estudos dele, eu preparei alguma coisa para nós estudarmos hoje, que é a pedagogia de Jesus. Herculano Pires diz que é inegável, não só ele, mas muitos estudiosos, afirmam ser inegável a grandeza moral de Jesus. Jesus, em todos os aspectos morais, é o ser maior que a Terra já recebeu. Agora, sobre pedagogia, o que nós podemos falar de Jesus quanto à pedagogia? Bom, para entrar nesse assunto, o próprio Herculano Pires sugere analisarmos os vários gênios que aparecem na história da humanidade, gênios esses que que nasceram em ambientes mais humildes, mais simples, porém conseguiram superar essas deficiências e deram grandes lições a pessoas mais qualificadas e marcaram suas presenças ao longo da história da humanidade. A ontogênese, que é uma ciência que trata da formação dos seres, ela não consegue explicar como pessoas tão humildes, tão simples, carregam essa superação, transformam da sua simplicidade em grandes sábios, em grandes gênios na história da humanidade. A ontogênese, por não saber explicar, atribui a um mistério. Ora, para o Espiritismo, nada tem de misterioso, pois a reencarnação esclarece que espíritos podem nascer em bases humildes, mas também podem superar essas bases humildes e chegar aos pontos mais altos, não só culturais, também intelectuais, no campo da ciência, das artes, em vários campos que a humanidade pode participar. Então a reencarnação afirma, ou mostra, ou demonstra, ou explica que a genialidade que as pessoas demonstram são construções feitas em outra vida ou em outras vidas. No caso que estamos vendo aqui sobre pedagogia, o ponto fundamental é que toda pedagogia se funda numa filosofia. No caso de Jesus, a filosofia que ele trouxe para nós está todinha nos evangelhos que foram registrados por Lucas, por Mateus, por João, e Marcos, Esses evangelhos traduzem, então, toda a essência do cristianismo. Os evangelhos de Jesus trazem todas as diretrizes que levam ao conhecimento. E, claro, para que esse conhecimento seja multiplicado, por ser um fundamento filosófico, ele pede um plano pedagógico.
E aqui nós vamos falar da pedagogia de Jesus. Buscamos no escritor e filósofo Francisco Arroyo, no livro que ele deixou, chamado História Geral da Pedagogia, ali ele diz que, com o cristianismo, aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Então, há uma atribuição sobre a pedagogia de Jesus. Clemente de Alexandria chama Jesus de o pedagogo da humanidade. Voltando ao nosso Francisco Arroyo, nós vamos ver na sua obra uma lista de outras obras onde cada autor dá um enunciado sobre Jesus. Então nós vamos ver o Cristo como mestre e educador. S. Haue, Berlim, 1902. Didática do Cristo, de Metzeler, publicado em Campton, 1908. Jesus, educador de seus apóstolos, de G. Delbrel, Paris, em 1916. Alguns historiadores, no campo da educação e da pedagogia, entre eles Monroy, Hubert, Luzuriaga, Merron, Rubillet, Messer, Bonatelli, todos eles reconheceram a existência de uma pedagogia de Jesus que deu origem às várias formas da pedagogia cristã. Essa pedagogia, nascida, como nota bem Arroyo, entre as formas pedagógicas da Humanitas Latina e da Paideia grega. Então, não se trata, pois, de uma novidade ou de um problema controverso, mas de assunto pacífico no campo pedagógico. A pedagogia pede fundamentos e, para Jesus, os seus fundamentos pedagógicos estão na sua concepção do mundo. Como Jesus vê o mundo e como ele trouxe o mundo nas suas lições, nos seus exemplos de vida, onde ele abrange o homem e a vida. É uma visão nova que se opõe às concepções antigas. Por que nova? Porque o Deus demonstrado no Velho Testamento é muito diferente do Deus que Jesus traz para nós no Novo Testamento, através dos Evangelhos. Jesus mostra Deus como o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças, sem distinção de posição social. Jesus apresenta Deus não vingativo, Deus sem ira, Deus que não comanda exércitos, muito menos Deus que quer destruir povos e nações. Jesus traz um Deus para nós, Pai, um Deus Pai de todos nós, Pai que ama todos os seus filhos, não importa em qual região do mundo, não importa qual crença, qual filosofia, qual religião, Deus ama a todos, assim demonstra Jesus. Mais que isso, Jesus ensina e traz na sua pedagogia que Deus quer a salvação de todos os seus filhos. Mais do que isso, Jesus mostra um Deus que perdoa.
que sabe das fraquezas dos seres humanos, então ele compreende os erros e os perdoa. Jesus exemplificou isso também, quando ele não condenou a mulher adúltera e quando na cruz ele disse: Pai, perdoai a todos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também, nessa visão, nessa apresentação nova sobre Deus, o Deus misericordioso, é muito contrário aos deuses olímpicos, os deuses da Grécia Antiga, que eram cheios de paixões humanas. O deus do vinho, o deus do prazer, enfim, da beleza. Eram deuses também para as disputas, para as conquistas, né? Também o Deus que Jesus traz, também muito diferente daqueles deuses brutais dos babilônicos, dos fenícios, os deuses para as guerras, para as lutas e conquistas, ou os deuses monstruosos do Antigo Egito. Também difere dos deuses indianos, dos deuses chineses. O Deus que Jesus mostra para nós é o Deus amor. É o Deus paternal. Assim está nos evangelhos de Jesus. Os pobres, os doentes, os sofredores, os escravos, todos deixam de ser condenados desses deuses pagãos e passam à categoria de bem-aventurados. Assim, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina que essas aflições, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, são situações de aprendizado. Passamos pelas aflições na vida como forma de valorizar, de aprender, de crescer moral e eticamente. Por isso, bem-aventurados. Com essas bem-aventuranças, com o Sermão do Monte, Jesus mostra que a virtude do ser humano não está mais na bravura, no heroísmo sangrento, nas mortes, nas conquistas que os gregos e romanos introduziram ao mundo ocidental. Jesus mostra que a virtude está na paciência, a virtude está no perdão. Essa é a pedagogia. Então, Jesus ensina: dar é melhor do que conquistar. Humilhar-se é melhor do que vangloriar-se. Responder ao mal com o bem é a regra da verdadeira pureza espiritual. Ora, o que Jesus diz é: te fez o mal, devolva o bem. Te pediu para andar uma curta caminhada, multiplique esses passos. Assim a pessoa te conhece, te respeita e você também a ela. Essa é a pureza espiritual. Esses são os verdadeiros laços fraternos que nós, aqui, neste mundo lindo e maravilhoso, estamos para poder desenvolver. Laços da fraternidade, do respeito e da compreensão. Além disso, nós começamos a aprender que os mortos não estão mortos. Também os mortos não estão mergulhados nas entranhas da terra, esperando o dia do juízo final. Mas os mortos estão vivos. Jesus voltou à vida e mostrou que é temporário o momento da morte do corpo físico até ressurgirmos em espírito. Jesus mostra que o jejum que agrada a Deus é o jejum do pecado, o jejum das paixões, das más inclinações, como o orgulho, como a arrogância, como a cupidez. Jesus ensina que a vaidade
e a ambição devem dar lugar à humanidade, aos laços humanos, à humildade e à renúncia. Renunciar ao mal para, em seu lugar, praticar o bem. O objetivo da vida humana não é mais, então, conquistar o céu pela violência, impor o Deus que conhecemos, mas implantar o reino de Deus na terra, o reino onde Jesus governa. Não é o reino material, é o reino espiritual. E o que é o reino de Deus? É o reino onde o mal não existe. É o reino onde todos se ajudam mutuamente. Aqui na terra, precisamos cuidar porque as riquezas e o poder são fascinações perigosas. Muitas pessoas desviam dos seus caminhos de progresso espiritual, caindo nas malhas do poder, nas malhas de ter cada vez mais a riqueza. Acaba virando uma fascinação. E isso pode levar à perdição, pode levar, às vezes, a perder até os laços de família. Mas então, é proibido ficar rico? Não, não é proibido. É permitido acumularmos a riqueza. O que devemos cuidar é não nos tornarmos escravos da riqueza, mas darmos bom uso à riqueza. Fazer da riqueza um trampolim de crescimento moral e espiritual. Porque a salvação não é por nada mágico. A salvação não é por nada de dor física. A salvação é tão somente pela purificação do amor, do coração. É ter o amor dentro do coração. Como Jesus ensinou, é ser puro como as crianças. E não ter uma crença cega, acreditando em rituais para se salvar. Rituais, o corpo físico sente. Mas o que apresentamos de útil para Jesus? O profeta Isaías ensinava: o que agrada a Deus e o que nos leva a Ele é acolher a viúva, amparar o órfão, vestir o nu, calçar o descalço, alimentar o faminto. Então, essas práticas ritualísticas não nos levarão até Deus. Jesus, quando conversa com Nicodemos, está lá em Mateus, capítulo 17, versículos 11 a 13. Em outras palavras, Jesus fala da reencarnação, dizendo que é necessário nascer de novo, voltar ao ventre da mãe. Claro que Jesus fala da reencarnação. Jesus também diz que, em verdade, Elias virá primeiro e vai restaurar as coisas. Depois ele acrescenta outros ensinos e diz: Elias já veio e ninguém o reconheceu. Os discípulos, então, disseram entre si: Jesus está dizendo que João, o Batista, foi Elias, a reencarnação de Elias. Então é preciso nascer de novo, é preciso nascer para recomeçar a jornada de crescimento moral e espiritual.
a jornada de aprender as lições que Jesus trouxe no seu Evangelho. Cada um de nós aprendendo por si mesmo, errando e acertando, nascendo e corrigindo os erros de vidas passadas. Veja, Elias ordenou a decapitação de centenas de sacerdotes pagãos. E como João Batista, a morte dele foi pelo fio da espada. Então, o que fazemos? Colheremos. Ele tirou a vida pelo fio da espada. Progrediu muito moralmente. Por isso, apenas uma vez, mas precisou passar pela mesma morte que ele fez com vários, centenas de sacerdotes pagãos. Então, tudo isso que Jesus ensinou, todas essas conversas, todas essas vivências, essas práticas, resultaram na pedagogia da esperança. Ou seja, através dessas lições, todos nós temos certeza que um dia chegaremos até Deus. E o que era privilégio de poucos, porque assim registra a história da humanidade, o que era salvação pela graça, pelo benzimento, não é mais. Hoje, todos nós temos o direito de buscar a salvação. O que era a salvação? Chegar até Deus. Para isso, precisamos conquistar a pureza que o próprio Cristo disse. Para entrar no reino de Deus, é preciso ter a pureza das crianças. E a autoridade moral de Jesus, nós vamos encontrar em João, capítulo 13, e no verso 13, onde Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor. E vocês dizem bem, dizem certo, porque eu sou mestre e Senhor. Claro que Jesus é o mestre do planeta Terra. É o Senhor responsável por este planeta Terra. Cada criatura humana, aceitando ou não Jesus, é um educando, é um aluno de Jesus. Então, a Terra não é mais o paraíso de muitas doutrinas e crenças que dizem ser de alguns privilegiados. A Terra também não é o inferno daqueles que não são os privilegiados, que estariam condenados. Jesus ensina que a Terra é a grande escola e Ele, o mestre, o grande pedagogo. Essa escola todos nós vamos aprender. Reis, rainhas, governos, pessoas humildes. Quantos já desencarnaram? Quantos reencarnaram em posição contrária? Mas todos sempre reeducando ou educando em conhecimentos novos. Essa pedagogia de Jesus, podemos afirmar, é a pedagogia da esperança. A pedagogia que eu tenho a certeza que um dia estarei com Deus. E essa pedagogia não é exclusiva, não é restrita a um grupo. Ela não segrega. Ela é aberta a todos. Todos têm a oportunidade de se salvar. A salvação está na educação moral. Então,
Jesus, o próprio Francisco Arroyo, na obra História Geral da Pedagogia, ele diz: Jesus reúne todas as qualidades do educador perfeito. Todos os recursos pedagógicos de que ele se utilizou nos conduzem, nós, seus alunos, seus educandos, nos conduz com alegria e felicidade quando aprendemos que a verdade é: um dia estaremos com Jesus, um dia estaremos com Deus, nosso Pai e Criador. Os ensinamentos de Jesus vão além. A sua pedagogia se adapta a cada ouvinte. As suas palavras são pronunciadas de forma que todos podem compreender. Não é para o intelectual, é para todos. Todos com capacidade de ouvir podem compreender. E cada lição, em cada momento, ele utilizava os exemplos do dia a dia, da vida. Frequentemente, as imagens que ele utilizava e as suas parábolas passam uma ideia melhor para cada um, usando o dono de terras, simbolizando Deus, usando os trabalhadores, nós, os que aceitamos o desafio de levar adiante os ensinamentos do Evangelho. A pedagogia de Jesus também é gradual. Ninguém pode aprender tudo, é aos poucos. Não pode ter precipitação, porque senão podemos, em vez de aprender, desaprender, fazer mau uso. É preciso dar tempo ao tempo. E o próprio Jesus disse isso, quando ele afirma: tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar. Isso mostra a grandeza maior, ou seja, coisas que com o tempo aprenderíamos. Um educador genial, porque ele empregava o alto grau do seu conhecimento, expondo de maneira simples e fácil, provocando mais reações nos seus discípulos, porque seriam os futuros educadores, como nós, que chegamos a conhecer um pouco do Evangelho. Hoje somos os educadores dos dias atuais para divulgar essas verdades que Jesus trouxe. Sempre com simpatia, com alegria. Jesus nunca foi severo, impaciente, sempre com calma e serenidade. Então, os ensinos de Jesus mostram sua autoridade moral, mostra que de fato ele é o caminho, a verdade e a vida. E que tem todo o poder que Deus lhe concedeu, mas nunca foi uma autoridade cruel, mas sim humilde, paciente. E ele inspirou muitos pedagogos ao longo de toda a história. Na Idade Média, muitas coisas do Evangelho acabaram sendo deturpadas. A Inquisição, a perseguição, querer impor uma doutrina a outros povos. Não era bem esse o caminho que deveríamos ter seguido. O Evangelho de Jesus contém muita pedagogia para nós podermos levar adiante. E como o próprio Jesus disse em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, e também no 26, ele afirma assim, porque ele não podia revelar tudo. Então ele diz: rogarei ao Pai que vos enviará outro Consolador, ou seja, Jesus consolou,
A sua pedagogia é consoladora, é de esperança. E ele diz: rogarei ao Pai que enviará outro Consolador. Para fazer o quê? Para resgatar esses ensinamentos que eu deixo agora e que serão esquecidos, como foram, e foram deturpados, como foram. E ele resgatará a pureza do que eu estou ensinando agora. Jesus estava ensinando naquele século I da nossa era. E esse Consolador é o Espírito de verdade, aquele que o mundo não pode receber. Assim está no Evangelho de João, capítulo 14. Porque não o vê e não o conhece. Alguns médiuns podem ver os espíritos, mas a humanidade, na sua imensa maioria, não vê os espíritos. Que dirá ver um espírito de tamanha envergadura moral, de tamanha luz, como é o Espírito de verdade. Então ele virá num momento onde a humanidade esteja preparada para poder receber esse Consolador. E esse Consolador ensinará todas as coisas que agora eu não posso ensinar. E ele recordará todas as coisas que agora estou ensinando. Então, Jesus prometeu enviar outro Consolador. E deu o nome, o Espírito de verdade. E o mundo não pode ver. O mundo não estava preparado, não estava maduro para compreender essas lições que viriam. Ele virá, disse Jesus, e ensinará todas as coisas e relembrará os meus ensinos. Gente, o Espírito da verdade tinha que vir no momento certo. Jesus não sabia quando, mas Deus sabia. E ele veio cumprir a promessa que Jesus fez. E esse Espírito aparece com o nome de Espírito de verdade, Espírito da verdade, Espírito verdade. Depende da tradução, do tradutor. Ele aparece como líder de um grupo de espíritos de elevada hierarquia moral. Ele coordena o trabalho de todos eles. E esses espíritos passam a revelar para nós, para a nossa humanidade, verdades que não conhecíamos. O Espiritismo chama as pessoas para observarem as leis, os profetas, como Jesus fez, os evangelhos de Jesus, e acrescenta as lições que o próprio Jesus disse que o Espírito da verdade traria. E esse Espírito da verdade faz compreender as lições que muita gente ainda não compreende nas parábolas que Jesus deixou. Esse Espírito da verdade, com sua equipe, através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, comenta várias partes. E talvez a principal: todos os bem-aventurados estão num grupo que foi classificado como bem-aventurados os aflitos, porque todos os bem-aventurados têm as suas aflições particulares. Então o Espiritismo surge quando Deus determinou que fosse o momento, e vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a humanidade. O Espiritismo não faz uso de figuras, nem de alegorias, e tira
o véu daquilo que a humanidade considerava misterioso. Não há mistério. Não há sobrenatural. Kardec até escreve: sobrenatural é o natural, ainda não conhecido. O Espiritismo vem trazer a consolação, mais consolo, e Jesus disse que ele enviaria o Espírito da Verdade que consolaria como ele consolou. Então o Espírito da Verdade vem consolar aqueles que se sentem deserdados da terra, na angústia, nas aflições, nos dramas mentais. Todos que sofrem são convidados ao Evangelho de Jesus. E ele diz mais: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ué, mas se eu estou aflito, como serei consolado? Porque a dor e o sofrimento também ensinam e também ajudam a nós corrigirmos um passado que não lembramos mais como foi. Nesse capítulo inteiro de Bem-aventurados os aflitos, que eu recomendo a leitura, nós vemos o porquê do sofrimento. É para produzir cura na alma, é para levar a alma à felicidade nas vidas futuras. Então o Espiritismo, ele pelo raciocínio, vai construir em cada um daqueles que procurarem compreendê-lo a ter a fé inabalável, a certeza de que a vida continua depois da morte do corpo físico. O Espiritismo tira a dúvida que possa estar atormentando alguma mente, alguma alma. As paixões da terra começam a desaparecer porque buscamos a felicidade. E a felicidade está em viver o Evangelho de Jesus, onde vamos aprender a paciência, a resignação, a coragem para enfrentar os obstáculos da vida. Então, o Espiritismo realiza a promessa de Jesus sobre o Consolador, dando conhecimento a quem quiser das coisas que estavam ocultas. E aí aprendemos quem somos, de onde viemos, para onde iremos e por que estamos na Terra, neste país, nesta cidade, nesta família, neste emprego. O Espiritismo consola pela fé raciocinada e pela esperança. Claro também que não podemos esquecer jamais que para que essa revelação acontecesse, para que essa promessa de Jesus fosse cumprida, além desse grupo de espíritos comandado pelo Espírito da Verdade, era preciso ter na Terra espíritos encarnados para cumprir essa missão. E vieram vários espíritos encarnados, tendo no Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que eu não vou fazer biografia dele aqui, é tão fácil obtê-la, mas um grande pedagogo que se sentiu atraído e foi estudar o movimento das mesas na sociedade parisiense dos anos 1850. E ali, sem ufanismo, sem irracionalidade, mas com muita razão, com muito questionamento, ele começou a verificar, a estudar os movimentos e percebeu que se as mesas giravam, se subiam, se desciam, se rodopiavam num pé só, aquele era o efeito. Aquilo mostrava uma inteligência.
pela lei da física, se o efeito é inteligente, a causa que provoca esse efeito também é inteligente. E foi aí que começou a pesquisa. E ela transcorre com muito cuidado e com muitos encarnados médiums que não se conheciam porque moravam em cidades diferentes, até em países diferentes. E Allan Kardec é o nome que ele teve numa outra vida entre o povo celta, onde foi sacerdote. Ele passou a usar esse nome porque foi revelado a ele que ele teve essa encarnação. Então, para não usar Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um nome muito conhecido, e provocar discussões, ele utilizou do nome que já teve em outra encarnação, Allan Kardec. Claro que foi um trabalho exausto. Ele formulava perguntas e as enviava para os diferentes médiuns, nas diferentes cidades e até países. E as respostas vinham desses médiuns e elas precisavam ser exatamente iguais. E aí ele fazia a checagem, fazia suas anotações e dessas anotações fazia outras perguntas. E também tinha reuniões onde ele perguntava diretamente ao espírito através de um médium. Assim foi que surgiu o que nós chamamos de codificação espírita, onde os espíritos acrescentam muitas informações que Jesus não poderia dar lá no século I da nossa era. E eu gostaria de finalizar com um trecho que está no livro Obras Póstumas. Obras Póstumas foi um livro editado após o desencarne de Allan Kardec. Eram fragmentos que ele tinha de estudos, juntaram e fizeram um livro. Então, na segunda parte desse livro, na página 269, Kardec diz assim: conduzi-me com os espíritos, como teria feito com homens. Ou seja, a relação dele com os espíritos era tão próxima, tão verdadeira, que parecia que ele falava com homens encarnados. Diz ele que oscilou do menor ao maior meio de informar, sem saber até onde iria o trabalho. Mas compreendeu pelos estudos que tinha que fazer mais e mais, e prosseguiu. Observou, comparou, julgou. Essa foi a regra que ele seguiu. Observar, analisar, comparar com outra observação, comparar com outros escritos e julgar. O crivo da razão dele aprovaria ou não. E mesmo assim, o Espírito da Verdade aparecia 15 minutos para ele, não lembro se mensal, semanal, e dizia: página tal, livro tal, corrija porque está errado. Então, teve muito critério, muita checagem. E dessa comparação, dessa fusão e todas as respostas que ele obteve, ele as coordenou. E falamos, codificou por assuntos, classificou. Muitas vezes, meditando, pensando em tudo que tinha, no silêncio íntimo dele,
clareava como deveria elaborar. E ele diz assim, elaborou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O dia foi 18 de abril de 1858. A segunda edição já trouxe mais perguntas, mas aí é assunto para outro dia. Essa, então, é a história da pedagogia de Jesus, e não podíamos deixar de trazer esclarecimentos maiores sobre os próprios ensinos de Jesus que o Espírito da Verdade e sua equipe trouxe, através do que ficou conhecido como o Espiritismo. Também não podíamos de citar Kardec e o seu papel relevante em toda essa história. Assim é que a história da humanidade tem lá em Jesus um divisor de eras. Tem lá em meados dos anos 1850 um novo salto de conhecimento, de verdades que até então não dominávamos. E o Espiritismo fez essa parte. Desejo muita paz a todos, que os nossos lares possam estar com a presença dos bons amigos espirituais, higienizando, harmonizando, que todos os nossos caminhos sejam de muita luz e paz, que possamos espalhar aquilo que aprendemos com Jesus por todos os lugares por onde andarmos, nossos lares, com os nossos amigos, familiares, locais de trabalho, que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo, ensinando e sempre estudando. Muita paz a todos.